Luizinho, estamos Sim. nos dois patinhos na lagoa. 22. 22, que legal. Zabumba 22, caminho suave, tem sido suave o caminho? Tem sido. Zabumba de vez em quando toca? Toca. Mas, pouquinho, mas vamos toca. Que vamos. Vamos falar do nosso convidado de hoje um pouco? Vamos. Já que o pessoal não viu ainda, né? Sim. O nosso convidado de hoje, como nós já tivemos, acho que 2 ou 3 ex-prefeitos, veio o Sr. Gilberto Santana, verdade. o Beto e... Foram 3 ou 2? Não, acho que o nosso convidado é o terceiro. É o terceiro? Pelas minhas contas aqui. E pelas minhas contas, se eu posso estar errado, ele deve ter sido o ex mais jovem. Ah, sim. Né? Sim, eu acho sim. que foi o ex-prefeito mais jovem que A gente Atibaia... vai confirmar na entrevista, né? Mas... se ele falar, né? Se ele falar, se ele quiser falar. Pois é. Então, nós estamos falando de quem mesmo? Saulo Pedroso. Pronto. Seja bem-vindo. Valeu. Obrigado pelo convite. Saulo, nós que agradecemos a sua presença. A conversa é uma conversa super descontraída para falar informal. de várias coisas. Então você fique à vontade, essa câmera aqui é sua, já falei. Tá. E eu e o Luizinho vamos bater um papo na sala da casa de qualquer um dos 3 aqui. Tá certo. Essa que é a ideia, né? Isso aí. Então, Luizinho, puxa o trem que nós vamos... Eu, assim, pensei, escrevi alguma coisa, mas assim, eu acho que a gente tem que começar, Saulo, lembrando de uma figura importante na sua vida, que é o senhor Agenor Pedroso de Souza. Começamos já emocionante. Já bateu no coração. Já bateu no coração. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Vila, revendo o Luizinho, né? Tive a oportunidade na Câmara Municipal de contar lá com o apoio, a contribuição. Obrigado. Excelente profissional da nossa Câmara Municipal. E vocês começaram aí mexendo fundo no coração. É para bater aí mesmo. Meu pai é minha referência. Sim. Né? Sim. De homem, de pessoa, de ser humano. E foi com ele que eu aprendi aí o caminho, né, da vida. Né? A vida tem aí cada um tem a sua trajetória, cada um tem os seus percalços, as suas conquistas, os seus objetivos. Legal. Mas o norte, né, o berço ali, a tua formação, a tua criação, a tua referência, sem dúvida nenhuma vem de casa ou daquela pessoa que você tem uma identificação grande. E a minha, sem dúvida nenhuma, não só meu pai, né, minha mãe também, mas meu pai aí, ele para mim é a minha principal referência de vida, né? Então, que legal. Que eu tenho a alegria muito grande de dizer que eu sou filho do Agenor do Gás, né? Que legal. Conhecido como Agenor do Gás. Se fosse para escolher assim, uma lição que você aprendeu com ele, o que você colocaria? Meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde, ele sempre foi muito correto. Independente dele estar lidando com alguém que está ali, tem uma ideia, sei lá, está querendo se aproveitar dele, está mal intencionado e tal, mas tudo que ele se propôs a fazer, ele fez pensando no bem, no que é certo, no que é coerente, no que é correto, nunca pensou em fazer mal a ninguém, né? Então, essa, sem dúvida nenhuma, às vezes a gente fica magoado, fica chateado com uma situação, quer revidar, quer armar uma estratégia, né, para dar um troco e tal, e ele não, ele sempre foi uma pessoa que pensou em fazer o bem em tudo aquilo que ele se propôs a fazer, seja no trabalho, seja no dia a dia, na família, no lar, na política, né, na atividade profissional, enfim, ele não ficava bravo nem com as pessoas que o machucavam, com as pessoas que faziam mal a ele ou que davam algum tipo de prejuízo a ele, financeiro, emocional, enfim. Então, eu acho que ficou conhecido pelas pessoas que tiveram a oportunidade de o conhecer como a sua principal característica, né? Então, todo mundo fala do seu Agenor, ele é um homem muito correto, né, muito direito, né? Sim, o pessoal falava assim, ele é muito direito. Então, eu acho que essa é o principal aprendizado, né? É só você de filho? Não, tem um irmão mais velho. Ah, tá. 6 anos mais velho que eu, o Simon. Tá.
E quando que ele morreu, Saulo? Meu pai morreu em 2005. 2005. 2005, infarto, com 59 anos, jovem. Nossa, jovem. Novo ainda. Na época eu tinha 22 anos, também muito jovem, né? Muito. Já tinha participado da minha primeira eleição, né? Aliás, meu acesso à política, meu ingresso à política, na política foi por influência do meu pai, mas pegou todo mundo de surpresa, né? Meu irmão também muito jovem ainda, 27 anos, 28 anos, eu 22, né? Meu pai era o esteio, a liderança ali, né? Vamos dizer assim, da casa. Então, a nossa referência. Então, eu muito jovem ainda, né? 7 anos depois do falecimento dele, você entrou com 29. Não, na verdade, eu fui eleito vereador, né? Eu entrei, sim. Entrou como prefeito, 29. Isso. Eu fui eleito em 2008. Ele faleceu em 2005, eu fui eleito na eleição de 2008. Então, 6 anos vereador e depois mais um. Verdade. E aí, na minha segunda eleição já de vereador, ele já não estava mais presente, né? Pelo menos fisicamente. E aí eu fui eleito vereador. Ele foi candidato 5 vezes. Ele foi candidato a vereador. Sempre ficou bem posicionado ali, né? Primeiro suplente. Qual que era o partido, Saulo? Meu pai gostava muito naquela época do MDB. Mas ele chegou a ser candidato pelo PDS. Antiga Arena. Aí, num determinado momento, ele foi pro PMDB, né? E foi candidato por 3, 4 vezes no PMDB. Nunca foi eleito. Com votação maior do que vereadores na época que tinham sido eleitos. Mas por uma questão da legenda. Do coeficiente. É verdade. Enfim. Aí não foi. Não. E ele não viu você eleito? Ele não foi. Nem eleito vereador. Não. Não viu aqui, talvez. Viu, mas de outra forma, não estava presente. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele, nos momentos mais importantes, ele estava presente, né? Sim. Porque sempre foi a minha inspiração. E mesmo ele fisicamente não estando presente, sempre foi a minha referência, e eu sempre fiz as coisas da maneira em que fiz, sabendo que ele estava olhando e que poderia tomar um puxão de orelha se eventualmente ele ia reclamar fisicamente. Então, independente dele estar ou não, ele sempre foi, né, a minha principal referência. Sim. E a sua mãe, a Dona Vitalina? Dona Vitalina tá firme. Tá firme, tá viva, né? Tá firme. Minha mãe é super ativa, adora o baile do recreativo. Que legal. Tá sempre lá. Tocou o barco. No começo é difícil, né? Sim. Porque 59 anos, hoje nós vivemos num mundo que a expectativa de vida é 70, 75, 80 anos. Você chega aos 80 bem. E ele morreu muito cedo. Então, a gente ficou firme ali, minha mãe conseguiu dar tocar essa o barco volta por cima, tocar o barco. Que legal. E graças a Deus, tá firme e forte. Bem, firme e forte, feliz. E eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, nossa, o Saulo é muito família, né? Sim. Você continua sendo muito uma pessoa... E político nem sempre é muito família, né? Porque da formação, né, Luiz? Eu costumo dizer que a nossa formação, ela é uma formação, assim, vamos dizer, mais caipira, de sítio e tal. De sítio. Que tem como vamos dizer assim, como protocolo básico, o macarrão com frango de domingo na casa da avó. Sim. Então, quando meu pai era vivo, por exemplo, todos os domingos praticamente, nós visitávamos os meus avós, né, o pai e a mãe do meu pai em Bragança. Né? Então, todo domingo a gente estava lá. Lembro, eu sentava lá no sofá com meu avô, com a minha avó, e ficava assistindo o Silvio Santos, né? Sim. E almoçava lá, né? Praticamente todos os domingos. Então, a nossa referência é essa. Final de semana é família. Meu pai gostava muito de fazer churrasco, reunir os amigos, os familiares, reunir o pessoal que trabalhava com ele, né? Seja no armazém, no mercado, depois, na distribuidora de gás. Então, ele sempre gostava de reunir o pessoal aos finais de semana, enfim. Então, é uma coisa que para nós é meio que automático, né? Hoje a sociedade está um pouco dispersa, mais individual. Individualista, né? Mais individualista, né? Então, não tem muito esse costume, vamos dizer assim. E eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, com as minhas filhas,
mas eu faço questão de, pelo menos aos domingos, a gente tá sempre junto, né? E à medida que posso, né, minha mãe, minha sogra estão com a gente. Ele tem 3 mulheres na vida. 2 Maria e uma Simone. Ô, Vila, É isso? se eu contar a reviravolta que foi, porque em casa éramos 3 homens e uma mulher. Eu, meu irmão, meu pai e a minha mãe. Sim. E de repente a minha casa passa a ser minha mãe, minha sogra, minha esposa e 2 filhas. E as 2 meninas. Mas imagina, né? Uma alegria que é você poder estar ao lado ali de 5. A Maria Vitória, a Maria Helena tem. Que idade tem? 12 a Maria Vitória e 6 a Maria Helena. Né? Que bacana. Legal. Maravilha. E Saulo, pegando a sua carreira política, então você teve um mandato como vereador, você foi presidente da Câmara. Fui no último ano, né? No último ano. O presidente, ele é presidente da Câmara por um ano. Por um ano só, né? E eu fui no último do meu mandato, que foi o ano então que eu viabilizei a candidatura a prefeito da cidade e tive a oportunidade de ser eleito ainda jovem, né? Sim. Com 29. Com 29 anos. Aí 29 anos. Com 29. Fui eleito com 29, tomei posse com 29, mas 21 dias depois eu completei 30 anos. Porque você faz aniversário em janeiro, né? Em janeiro. 21 de janeiro. Nasci em 83, a minha posse foi em 2013, então completei 30 anos. 21 dias depois da minha posse. Da posse. Mas tinha sido vereador já com 25, né? 25 anos. Sim, o vereador. Presidente da Câmara com 28. Eleito com 28 durante o mandato com 29. Muito jovem, né? Jovem, muito demais. Jovem. E foi o prefeito mais jovem? Não, até eleito agora, pelo voto popular, sim. Salvo engano, o prefeito mais jovem foi Walter Ingrácia de Oliveira com 27. Tá. Mas ele foi aquele prefeito nomeado sanitário, né? Prefeito sanitário. E era nomeado pelo governador? Isso. Por ser instância, alguma coisa assim, né? Isso. Agora, eleito pelo voto popular, eu fui o mais jovem. O mais jovem. Vereador, se eu não me engano, foi o Tominaga. Tá. Tominaga foi bem jovem. Ele foi vereador muito jovem. Eu não me lembro exatamente. Não tenho essa informação assim precisa, mas acho que foi. Presidente da Câmara, talvez eu tenha sido mais novo. O Saulo do Gás é herança do pai. É herança do gás. Conta a história, porque tem gente que... Por que Saulo do Gás? Porque nós temos uma distribuidora de gás. Exatamente, que era do pai. Isso, ela é minha ainda hoje. Tá. Né? O CNPJ da Souza Gás, ele é mais velho do que eu. Nossa! Ele é mais velho do que eu. E porque ela vem de uma trajetória de família do meu pai. Meu pai, logo quando ele chegou na cidade de Atibaia, ele não começou a trabalhar com gás. Meu pai trabalhava com uma cerealista. Tá. Ali na região, eu falo Ressaca, porque para nós ela sempre vai ser a região da Ressaca. Ressaca. Hoje é Luanda. Né? Luanda. Pouca gente sabe que ali é Ressaca. Né? Aquela região ali do Morumbi. Onde fica a padaria. Padaria Luanda. Sim, padaria. Ali a gente falava a região da Ressaca. E aí quando ele chega ali, ele naquela região, quando eles vieram de Bragança, né? O meu pai, quando ele veio de Bragança, ele trabalhava comprando cereais, comprando a produção dos produtores ali daquela região. Da região. Do Cachoeira, do Boa Vista, de Perdões, Piracaia, Nazaré, Jardim dos Pinheiros, tudo região rural, Guaxinduva, né? Região rural. E ele, então, trabalhava com esses produtos e vendia para os mercados, vendia para as casas para os armazéns, casa agropecuária, para os proprietários de sítios, fazendas, né? E você chegou a trabalhar? Quando eu comecei a ajudar meu pai a trabalhar, já era gás. Já era gás. Já era gás. Sim. Porque daí ele passou a ser uma referência ali na região, então ele agregou a atividade comercial do armazém, o mercadinho, né? O mercadinho é da época, mercearia, essas coisas. Mercadinho, armazém. Ele agregou atividade gás. E aí, num determinado momento da vida, ele trouxe o irmão dele também, de Pedra Bela, né? Para ajudar. E eles separaram a sociedade. Então, meu pai ficou com o gás e ficou com um mercado no centro da cidade que era dele. Inclusive, um mercado muito grande, chamava Souza Supermercados, ali na rua João Pires. Na época, os nossos concorrentes... Ali, eu tinha 7 anos nessa época, eu já ficava ali zanzando, aprontando dentro do mercado. Dentro do mercado. Mas não trabalhava, tinha 7 anos de idade, estudava no Florencio.
Estudei em 2 escolas em Atibaia, no Florencio e no Zé Alvim. No Zé Alvim. No primeiro ano até o terceiro, na época, terceiro colegial. Terceiro colegial. Ele tava beirando a prefeitura. Já tava cercando. Na época, o nosso mercado era muito grande, vendia muito. Meu pai daí tinha um armazém lá na Ressaca. Sim. E tinha um mercado no centro. Nossos concorrentes eram, não sei se vocês vão lembrar, o Abelha. Abelha, eu lembro do Abelha. Moreira. Um mercado que pegou fogo do lado do museu ali, o SESI. Sim, era o SESI. Isso, SESI foi. E aí ele entrou aquela época do Collor, o dinheiro do banco todo mundo. dobrando, vendeu o mercado do centro, colocou o dinheiro no banco, o Collor, pumba. Pegou. Nossa. E aí então a família, né, reconstruiu tudo ali na Ressaca, com o armazém, com o gás. Num determinado momento separou com o irmão a sociedade e nós ficamos com o gás. Então, eu, antes de começar efetivamente a trabalhar ali com o meu pai, né, eu tive uma breve carreira no esporte, como jogador de futebol. Você jogou futebol. Cheguei a morar fora, cheguei a jogar no Bragantino, cheguei a ficar um período de teste no Vasco em São Januário, no Rio. No Rio. Mas aí não deu certo, eu não era o que eu queria para minha vida. Então meu pai falou, então você pega firme aqui no que é teu, no que é tua família. E toca o barco. E assim foi, e tá até hoje lá no mesmo lugar. No mesmo lugar. Olha que legal. Jeito, né? Graças a Deus. E aquilo representa então o início do que a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de conquistar na cidade de Atibaia, né, trabalhando muito. Meu pai, antes de tudo isso, teve a sua trajetória de vida na cidade de Bragança. Ele veio de Pedra Bela, né? Certo. Trabalhou com caminhão e tal. Mas ali foi onde a gente então conquistou. E o start da política também foi do pai, então? Foi. Foi porque ele foi candidato 5 vezes. Sim. Vila. E em 2004, 2000 foi a última eleição dele. Em 2004, como ele era bem votado e ficava suplente, a gente chama de meio de chapa. Sim. Aquele candidato bom, né, de meio de chapa. Sim. Todo mundo assediava ele quando se aproximava das convenções para fazer parte do grupo. Claro. Sim. E aí na eleição de 2004 ele estava desgastado e falou, não quero saber mais disso, tal. Só que ele era um cara que ele era tão bom e construiu tanta amizade na política que ele tinha dificuldade de falar não. Entendi. Aí aquele assédio, o pessoal ia pra cima. Ele falou, eu não sou mais não. O candidato é meu filho aí, ó. Filia ele, né? E aí filiei, então, na época no MDB. No MDB foi a primeira filiação? No PMDB, desculpa. PMDB. Na Sim, época era PMDB. PMDB. Presidente do PMDB na época era o Adriano Bedori. Tá. O Adriano Bedori. Sim. Só que eu não me identifiquei muito com a política que o MDB estava... O modelo, né? De debate naquele momento. Até porque eu era muito jovem, 21 anos de idade. Rebelde sem causa, né? Sim, claro. Querendo transformar energia milhão. E o PMDB naquela época, ele já era um partido que tinha ali algumas lideranças consolidadas, que já estavam na política da cidade militando, né, há muito tempo. E naquele momento, quem estava em ascensão na cidade era o Beto. Sim. Fazendo uma política, promovendo uma política num formato moderno, num formato onde o debate era mais aberto, mais dinâmico, era possível, na verdade, né? O debate era possível. Era possível. E eu me identifiquei mais. Então legal. quando se aproximou da eleição de 2004, eu mudei para o PP. O PP para ser candidato num partido que estava apoiando, então, a reeleição do Beto. Certo. Né? E fui bem votado, mas não fui eleito. Logo em seguida, ele me convidou para fazer parte da equipe dele. Da equipe, né? Você foi diretor Eu fui trabalhar no trânsito. No trânsito. Na secretaria, na recém-criada Secretaria de Segurança Pública. Eu, Fabinho Magro, o Fábio Muti, que era um engenheiro, um cara muito inteligente, que veio para ser diretor de engenharia de tráfego na cidade na época. Ferraz, que foi delegado, depois o Luiz Celso, enfim, um time muito legal. O Fabinho fez um trabalho excelente, deu visibilidade para a guarda, estruturou a guarda, né? Sim. E aí ali eu tive então a oportunidade de encorpar mais a minha aliança de apoiadores, né? E só que daí meu pai em 2005 morreu.
Então eu fui lá, agradeci o Beto a oportunidade, falei, cara, não tem jeito, vou ter que voltar a cuidar das minhas coisas, da família e tal, né? Eu era mais conectado com as coisas da família do que meu irmão. Tá. E eu voltei. Na eleição de 2008, eu não tava chateadão, né? O pai tinha acabado de falecer. Eu falei, Sim. pô, mas esse negócio de política era uma coisa que meu pai queria e tal. Mas eu ali continuei participando das reuniões, acompanhando. O Beto falou, pô, você vai sair da prefeitura, mas fica perto. Você é jovem ainda, né? Sim. Você é uma liderança que apareceu bem naquela região da Luanda ali. Ali nós não temos vereador, nunca tivemos liderança ali. Tem um comércio, então é uma referência ali para nós e tal. Sim. Para manter o diálogo com o governo. Eu falei, então tá bom, põe meu nome aí. Eu vou sair candidato para ajudar a chapa. Tá. Fui eleito vereador. E aí, Aí dali pra frente... a cidade conhece a história. Foi. É verdade. Aí o resto veio na... E aí então foi o prefeito mais jovem da história da Atibaia. Exceto o Walter Graça Walter de Ingraça. Oliveira, né? De Oliveira. Que foi nomeado pelo governador. Dos Eu anos acho que ele tinha 50. 27 anos. Ele era bem jovem, né? Dos anos E aí, 50. você quer falar alguma coisa aí? Eu só ia comentar aí na sequência com o Saulo sobre a terceira via, que ficou famosa na época, né? E não parecia que você verdade. ia ser eleito de jeito nenhum, né? Assim, Não tinha a mínima não possibilidade. tinha possibilidade, né? Quem eram os candidatos? Vamos lembrar. Eu, Luiz Fernando, o Arthur Migliari E o e Beto. o Vanderlei. E o Vanderlei, professor exatamente, o Vanderlei. O professor Vanderlei também era vereador Verdade. na Câmara, junto comigo. Tinha sido eleito na eleição que eu fui eleito vereador, na eleição de 2008. Uma Mais- votação, acho que foi o vereador mais mais votado da história de votado, Atibaia, sim. proporcionalmente, né? Sim. E ele, então, foi candidato... aí ele migrou para o Democratas, ele tinha sido eleito na base do Denig, o Denig era o prefeito da cidade. Sim. Eu e ele, nós fomos eleitos em partidos aliados, dentro da aliança do Dr. Denig. Ele no final do mandato de vereador, migrou para o Democratas, então ele pulou para um campo político, na época, que rivalizava com o projeto que o Beto vinha conduzindo PV, na cidade e na região, né? O Beto pelo PV e o rival, vamos dizer assim, o Bragança Paulista, né? Sim, A família Chedid de Bragança. Sim. Uhum. O Vanderlei então pulou para esse campo político. O Denig não foi candidato à reeleição, e aí o PV viabilizou a candidatura do Luiz Fernando, e eu fui candidato como uma terceira via, Sim. num projeto que nasceu sendo construído ali junto com um deputado federal, era deputado federal à época, Roberto Santiago, que apesar de ser do PV, estava vivendo vamos dizer assim, um momento de trauma na relação ali com as lideranças do PV aqui da região. Tanto é que depois ele migrou para o PSD para ser candidato a deputado à reeleição, né? E eu me lembro muito bem que a configuração no start da campanha, ela demonstrava de maneira clara que era muito difícil a gente ganhar aquela eleição, porque a rivalidade era dos dois grupos tradicionais, né? E quem representava esses dois grupos eram o Vanderlei e o Luiz Fernando. E a terceira via passou. Passou por conta do comportamento deles na campanha, acredito. Sim, né? Foi uma campanha de um nível muito ruim, de um debate onde não ficava muito claro a proposta de cada um, mas o interesse de poder particular e do contexto de grupo que estava por trás das duas candidaturas, né? Tanto que a nossa campanha ela começou a ter mais visibilidade no final, quando o nível da campanha baixou muito, caiu muito, né? Foi para agressão, teve aquela situação. Nossa, foi terrível. Ruim, né? Aquela eleição foi traumática. Foi. E talvez se não tivesse ocorrido aquele final traumático, Não as teria, coisas tenham... Eu me lembro de algumas avaliações que nós fazíamos, mas há 10 dias da eleição tinha. O Vanderlei tinha 40% de intenção de voto. 40%. Luiz tinha 25%, né? Eu e o Arthur lá no final da tabela. Eu me lembro disso, eu me lembro. Eu nunca passei de 5. Eu me lembro disso. Né? Nos últimos 10 dias eu pulei de 5 para 20. E a última pesquisa que eu vi, 3 dias antes da eleição,
eu estava em terceiro. Eu me lembro disso, sabe por quê? Mas já estava perto daí, né? A Vivi Coco, Isso. minha amiga já antiga, encontrei com a Vivi e tinha acabado a campanha. E a Vivi estava super cansada, né? Porque, campanha, pique de campanha, banca. E a Vivi falou, fácil, puxa, acabou. Acabou a campanha, agora eu vou descansar e tal. E assim, mesmo a expectativa de todo mundo era realmente em cima da pesquisa, né? E no fim das contas, virou o jogo, o Saulo entrou, aí eu encontrei com ela de novo, falei, então é o seguinte, respira, porque vai estar começando agora, começou de novo, né? Porque ninguém esperava, me lembro bem disso, me lembro bem disso, me lembro bem. E aí Mas você graças a Deus fica deu no certo. governo de 2013 a 2020, né? 27 anos. São 8 anos, né? 8. 2 mandatos de 4 anos, né? 2 mandatos de 4 2 anos. mandatos, muito aprendizado. Muito, né? Muito aprendizado. Hoje mais cascudo, experiente. Você se sente mais maduro? Muito assim, mais, muito mais. Eu tinha 29 anos, mas verdade. você imagina uma cidade da importância de Atibaia, do verdade. porte de Atibaia. Sim. Né? Você é eleito num contexto daquele, sem muita musculatura política. Eu não era candidato à sucessão de um projeto consolidado. Sim. Eu tive que construir Do zero. literalmente do Do zero. né? E enfrentando 2 grupos políticos fortes. Sim. O Beto era deputado estadual Sim. no meu primeiro mandato. E, em tese, a principal liderança de um grupo que não estava alinhado comigo. Sim. Do outro lado, um deputado estadual de muitos mandatos. Sim. Né? De um contexto político na região consolidado. Consolidado. Então, eu imagino, eu tive que construir no meio de tudo isso, eu tive que construir do zero. E não tinha, e eu só tinha uma alternativa, que era dar certo, né? Porque senão é natural na política, quando a cidade renova e a renovação não vai bem ou patina, ela volta, ela não renova de novo, ela volta na segurança. Né? Sim. Né? Então, para a cidade... Na dúvida, volta atrás. Mas eu avalio que eu cometi alguns deslizes, erros, vamos dizer assim, acho que pelo ímpeto da juventude, Sim, no comportamento, na postura, tal. Eu sou meio... Trombador. Meio truculento, às vezes. Você era camisa 9 no futebol, Era não? nada. Não, né? Eu era camisa 9. Aquele... Eu não 9 trombador. Eu virei volante depois. Você virou pela volante. habilidade. Você sabe? legal. Volante. Mas eu falou assim, se você habilidoso. aprender a marcar, o técnico falou, se você aprender a marcar, falou, rapaz... Tá perfeito. E quando eu joguei, eu tava naquela época que tava começando o formato de segundo volante. Tá. Então, do segundo volante ser aquele cara que saía jogando com a bola. Sim. E eu me adaptei bem nessa função. Aí depois na política fiquei meio... Na política? Meio... como é que é? Vamos pegar alguém aí que vai Benzema aí, meio, sem habilidade, meio trombando, né? Trombando todo mundo. Acho que também, Luiz, fica aquela, né? Não vai dar certo, muito novo, vamos ver. Também você estava indo contra as dúvidas, né? Que as pessoas tinham em relação a você, né? Eu acho que eu enfrentei... vamos dizer assim, eu não sou filho de família tradicional da cidade. Eu não sou filho, eu não sou de uma família de trajetória política. Então fica aquela desconfiança, fica uma espécie também de preconceito, vamos dizer assim. Pô, aquele menino lá do gás, virou prefeito da cidade. Então, você luta meio que... Você fica meio também, não é desse jeito, você fica reativo, né? reativo, né? Armado, assim, claro, pronto para brigar, Você né? fica todo o tempo armado. Sim. Mas depois você vai aprendendo, vai buscando diálogo, vai buscando entendimento. Eu terminei o meu segundo mandato com o Vanderlei na minha base, né? A Roberta, mesmo, né? esposa dele, ex-esposa dele, foi minha secretária de cultura. E com o Luiz Fernando, meu secretário de governo. É verdade. Então, é verdade. Eu fui tentando conciliar e formatar um né? grupo na cidade formado por pessoas que tinham condição de contribuir nas suas seus diversos temas, né? Na cidade. Enfim. Ô Saulo, e você destaca
quer dizer, muita gente destaca também, que nos seus 2 governos, você trabalhou mais em infraestrutura, não é? É o clamor. Asfalto grande, não é? Pavimentação. Pavimentação, mas também você era Obras de mobilidade, criticado... educação, né? Você era criticado, acho que no primeiro mandato, na cultura, não é? Muito, né? Muito. E Pessoal hoje, por exemplo, eu tenho, por exemplo, clareza que eu deveria ter feito diferente. Mas talvez eu tenha Você falado... não quis manter a estrutura Não da cultura, talvez eu por exemplo, nunca tenha falado isso, mas eu fiz gestos, eu procurei uma interlocução. Né? Eu me lembro muito bem de algumas resistências que eu encontrei, justamente porque um dos meus adversários políticos na época tinham vamos dizer assim, uma interlocução melhor com o setor de cultura da cidade, que no primeiro momento foi resistente a querer estar junto, perto. Não vou caminhar. Claro, isso. Com esse prefeito, esse não vai dar discurso, certo, né? Não vai dar certo. Vamos manter trincheira aqui para daqui 4 anos a gente voltar. Né? E eu olhava para dentro do meu campo político e não conseguia encontrar alguém. Também, né? Porque eu ganhei a eleição com uma musculatura política muito reduzida. Né? Então, você não tinha um secretariado montado, não né? Tinha. Eu me lembro disso. Não tinha. Ele não ia ganhar. Não ia ganhar. Aquele negócio não ia ganhar mesmo, né? Você tinha secretariado. A tua pesquisa está dizendo que você está com 60%. Cara, vou montar porque o negócio vai rolar. Não, e automaticamente as pessoas vão aderindo. Claro. E você tem liderança. Tem uma movimentação. Queria contribuir com aquilo. Quando você está robusto, você até seleciona. Você vai falando, essas pessoas aqui vão formatar um excelente plano de governo nessa área e tal. E eu sempre tive dificuldade com esse setor, porque foi um pessoal meio resistente ao meu mandato. Né? E também, à medida que eu fui... Por uma postura elitista, você acredita ou não? Não. Ou mais uma coisa pessoal? Eu acho que também na escolha do nome, em alguns momentos... Eu não fiz gesto. Tá legal. Para o secretário. Porque uma maneira de você fazer gesto para um setor da sociedade é você escolher um nome que consiga fazer essa interlocução. Quebra a resistência, constrói. Então talvez eu deveria ter feito um gesto na indicação. Na indicação. Né, do nome. O meu primeiro secretário de cultura veio de Mogi. Eu lembro, né? Então, ali eu cometi foi um erro, né? Assim, foi um erro. Hoje, por exemplo, eu não faria isso. Como é que você coloca na Secretaria de Cultura alguém que não conhece minimamente a realidade, as pessoas, os produtores, da cultura da cidade, o contexto da cidade. Sim, é verdade. Temos uma cultura de tradição aqui que enorme. Enorme. Tipo, é um celeiro de cultura assim, absurdo. Então, enfim, mas por isso que eu digo que hoje é aprendizado, eu tô muito mais cascudo. É aprendizado. Com certeza. Até porque a casca engrossa, você vai tomando pancada, vai ficando grosso, até que a hora que você não sente mais. Você fala, você tá batendo. Mas vai tendo habilidade. Vai aprendendo. Mas ainda não chegou a hora de pedir pro Saulo cantar, né? Não, ele vai cantar no fim. Viu, gente, deixa eu... Tem um futebolzinho aqui, depois da entrevista. Mas ele falou que canta também, então ele vai cantar. Aguarda aí que a gente vai fazer depois, lá no fim. Essa estratégia eu só usei para conquistar a Simone depois. Você cantou pra ela ou você cantou só ela? Cantei ela e depois cantei pra ela. Meu pedacinho do céu, eu não vou negar. Você é minha doce amada, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Tá bom demais. Deu certo. Deu certo. Quanto tempo vocês são casados, Saulo? A Maria Vitória tem 12, não, estamos juntos há 13 anos. 13 anos, que legal. Mais 13 anos. Que então, legal. Saulo, assim... Simone eu conhecia na infância. Na infância, né? É uma paixão que estava ali guardada. Nossa, a Simone eu escuto falar muito bem, assim, de várias pessoas que tiveram contato com ela. Independente de ser primeira dama, só mulher, tô falando da Simone como mulher. Nossa, uma pessoa super simpática, legal. Fala com todo mundo. Isso, super bacana isso. Eu não tive a oportunidade, mas ouvi falar super bem dela. E não seria o caso agora, Saulo, aí eu vou para a política de novo.
da Simone ser a candidata rapaz. a prefeita e Como é que você ela vê continuar isso? em Brasília? Como é que ela vê Porque isso? eu falo assim, não é melhor o Saulo 4 mandatos como deputado federal em Brasília e a Simone candidata a prefeita em Atibaia? Não é melhor? Rapaz, Não, e eu não já aprontei uma pacifica dessa um pra pouco? ela, né? Já aprontou? Você já aprontou, Quando eu estava na prefeitura... Quando que foi mesmo? Na eleição Na passada, eleição passada, é. 2018, né? É. 2018. Lançamos ela aqui, candidata a deputada federal. Ela teve 28 mil votos, né? Foi E muito foi bem, muito né? bem votada. Sim, muito bem. Com a campanha curtíssima. Mas né? aquela campanha foi interessante para nós porque a gente conseguiu sinalizar para a região a importância de ter aqui uma referência Entendi. na região Bragantina, Circuito das Águas. Quando nós fizemos uma aliança naquela região entre a Simone, deputada candidata federal, e o Basílio, candidato estadual, ela de Atibaia e ele de Bragança, né? foi no sentido de sinalizar a importância das duas principais cidades Da região. estarem unidas, Sim. alavancando o desenvolvimento da região, contemplando as pequenas do entorno, Perdões, Piracaia, Nazaré, Joanópolis, Var, Tuiuti e Pedra Bela, porque nós somos a segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Sim. Nós temos aqui diversos desafios pela frente e, por outro lado, nós estamos muito bem localizados. Sim. A nossa posição geográfica ela é estratégica. Né? Como é que a gente passa por algumas dificuldades na área da saúde, na área, por exemplo, da formação e qualificação? Se a ideia é transformar, por exemplo, o eixo Dom Pedro num polo de desenvolvimento tecnológico para gerar boas oportunidades de emprego, como é que você proporciona isso se você não tem numa cidade do tamanho de Atibaia um Senai? Você não tem uma FATEC. Você não tem formação? Você não tem formação. Claro. Então, isso só acontece através da política. Sim. Nós não temos referência hoje de hospital. A HUSF em Bragança, ela é a nossa retaguarda regional, mas está saturado. Tá saturado. O espaço físico hoje que atende a saúde do município de Atibaia, por exemplo, é o mesmo há 50 anos. Então, e nós estamos com nós estamos com 160 mil habitantes. Exatamente. Atendendo Perdões, atendendo Piracaia, atendendo Joanópolis, Verdade, atendendo Terra Preta, né? aqui no bairro do Portão, né? Sim. Enfim, então eu quis naquela eleição ajudar a construir, sinalizar, na verdade, a construção, né? Um caminho de construção para um projeto que precisa, num determinado momento, se consolidar. Não através de não em torno de um nome, mas de uma proposta. Entendi. De representatividade, de liderança, de interlocução. Eu acho que nessa eleição, independente de ter ganhado ou não, eu consegui demonstrar isso. Né? Fui bem votado, fiquei como primeiro suplente. 186 votos. Nunca, né? por exemplo, nós tivemos uma proximidade com o governador na relação política como nós temos hoje. Sim, Por quê? Verdade. Hein? Porque nós sofremos aqui na nossa região de ser refém, vamos dizer assim, de um modelo onde a interlocução com o governo do estado sempre foi intermediada por políticos tradicionais que se perpetuam no poder há muitos anos e que pouco contribuem com o desenvolvimento efetivo, né? Com a dinâmica, por exemplo, de crescimento que vem acontecendo na nossa região como um todo, não só na cidade de Atibaia. Né? E eu quis, então, através da política, demonstrar que isso era possível. Isso. Eu acho que a minha eleição, independente de ter sido eleito ou não... Mas você esperava 120 mil. Eu trabalhei para ter muito mais. Muito mais, né? Mas quando você viu o resultado, você ficou frustrado? Não, pô, 80 mil. 80 mil é muito. Muita votação, né? Imagina, 80 mil pessoas acordaram naquele domingo e foram para as eleições, para as urnas, para escolher o meu nome, pô. Então, eu acho que isso inclusive, é sinal de orgulho. Sim, claro. De prazer, de satisfação, de reconhecimento. Sem dúvida. Reconhecimento que aquela proposta, ela era algo palpável, viável, interessante, né? Mas é importante ressaltar que essa eleição, de novo, deixou claro que, até pelo que aconteceu comigo no meio da eleição, na turbulência da eleição, que nós somos refém na região de um modelo que não tem interesse nenhum de que outras lideranças
possam ter a possam oportunidade crescer, de ajudar a contribuir com o desenvolvimento da região. Né? Porque eu fui vítima de fake news, fui vítima de ataque, como o Beto foi no passado. Sim, é O verdade. Beto foi caçado 200 vezes no jornal. Pois é. verdade. Né? E nós tivemos a atuação do Beto como deputado, que tentou construir uma interlocução da cidade aqui com o governo do estado e não conseguiu por conta desse tipo de política suja, né? Que todo mundo da região sabe que vem de Bragança. Então, não do povo de Bragança, da política de Bragança. Sim, Entendi. sim, Né? sim. E eu não vou deixar de lutar contra isso. Tenho convocado, provocado, tenho trabalhado para a gente construir unidade na cidade de Atibaia e não permitir que esse tipo de política continue acontecendo na nossa região. Antes de eu Sim. perder o gancho, deixa eu só voltar na Simone. A Simone vê bem essa história dela ser candidata? Ela não curte, não O tem que a Simone fala, Vila, é o seguinte: ela sempre foi minha parceira. Tá. Em tudo na vida. Sim. Simone me completa de uma maneira e eu acredito que eu também completo ela, porque a gente Simone ganhou pontinhos, hein? Olha aí. Porque ela sempre se colocou à disposição de contribuir da melhor forma. Entendi. Né? Mas nós temos não é um pacto, vamos dizer assim, mas uma conversa, uma tratativa, né, entre nós dois, que a família para nós, ela vem em primeiro lugar. né? E a minha atuação na política me deixa, em determinados momentos, um pouco distante do dia a dia, do crescimento, da formação das minhas meninas, filhas. tal. Né? Ela também participa, porque política é sacerdócio. Sem dúvida. Você tem que se Não dedicar. adianta, né? Durante o dia, a rotina administrativa, aos finais de semana e à noite, a rotina social. Exatamente. Que você tem que estar presente. Eventos, Para estar com o termômetro ali Sem dúvida. afiado. Afiar, isso aí. E trabalhar, eu acho que não faz sentido que seja assim. Atibaia é uma cidade que tem aí uma rapaziada nova que está chegando, nomes que já tem, apesar da idade, tem um tempo de dedicação à política que eu tenho certeza absoluta que tem condição de contribuir também. Sim. Né? Eu estou à disposição do nosso projeto, da aliança de partidos que nós estamos construindo aí na cidade. E outros nomes também, eu acredito, que estão à disposição. Então, Que o Solo é influencer, você sabia? Ah, Vou sim. contar pra você. Já teve um cara aqui que eu vou deixar o card aqui do vídeo, tá aqui em cima, ó. Clica aí que você vai assistir. O cara que falou que foi influenciado por ele, que hoje é vereador. Lembra? É mesmo, Nós entrevistamos é mesmo, aqui. É mesmo. Ele falou que E no ele está acompanhando a começo ele entrevista ia lá, ele tá aqui do lado de fora do vídeo. Então nós não podemos falar mal dele agora. Não, agora a gente Depois, não pode, até porque ele trouxe um pão de queijo Trouxe folheado, pão de queijo hoje, né? pão folheado, Não, pão tá em folheado. campanha. Tá em Tá em campanha. É que ele falou que ele vai aumentar a militância do PSD, assim, Exatamente. em 500%, Aí, então ele vai... Ele contou aqui a história, como é que ele foi, que ele viu e você ele e tal. estava muito injuriado porque os adversários anteciparam a campanha. Tem dentro do ambiente da política da bolha, a gente fala assim: você entra na política porque os amigos pedem e não sai porque os inimigos não deixam. Os inimigos. E o Júlio é um amigo que eu trouxe para dentro da política, porque eu acho que uma das funções do político é trazer para dentro do ambiente da política as pessoas de bem. Ah, sim. Eu acho que é isso. Com certeza. Porque você decide as políticas públicas são decididas dentro do ambiente da política, a política econômica, social, de formação Sim. na área da educação, a estrutura na saúde, os investimentos, a dinâmica econômica, enfim. Tudo isso é debatido dentro do ambiente da política. Se você não traz gente de bem para dentro da política, gente ruim vai ocupar esse espaço. Sem dúvida. E eu avalio que uma das funções da liderança, do líder, é trazer para dentro do ambiente da política pessoas que têm condição de contribuir. O Júlio é um amigo que eu trouxe para dentro da política. Sim. Hoje é presidente do nosso partido, está fazendo um belíssimo trabalho, está cumprindo aí a sua... vamos dizer assim, cumprindo com um roteiro natural que é fazer o processo de oxigenação
do partido a cada eleição, atualizar o discurso, a narrativa, o projeto, a proposta, a missão do partido em relação ao sentimento da cidade. Sim. Né? Eu acho que essa é uma coisa importante a se destacar nesse momento, né? Você tem que estar antenado, atualizado. O que está acontecendo? O que está acontecendo. Claro. Você não pode ficar ultrapassado, você não pode ficar desantenado, você não pode ficar desalinhado com o desejo da cidade e a dinâmica dela também. Né? Então nós tivemos um problema muito grande em relação ao resultado da eleição passada municipal e ao exercício do atual mandato, vamos dizer assim, a efetividade da atual gestão, porque o que foi pactuado no processo eleitoral é totalmente diferente do que está acontecendo na cidade. Então a função do partido qual é? Acertar essa carga, acertar essa narrativa, né? Entendi. Porque essa é a nossa razão de atuar na política. E ele tem sido aí a liderança principal do partido que está nesse processo de construção de time, de chapa de vereadores. Está aqui em cima, ó, o vídeo do Júlio. Aí vocês vão ouvir o que ele está falando, que o Júlio falou. É exatamente isso. Muito Saulo, bem. Você falou que o partido, o seu grupo, está muito bem com o governador, isso... Né, com o atual governador, o Tarcísio. Isso. E via Gilberto Kassab, você também está muito bem com o Lula. No governo federal. Na verdade, assim, a gente não está... Nós temos aí as nossas posições. Sim, tem algumas divergências. Na composição do governo federal, o partido colocou à disposição para poder ajudar, principalmente na questão da política econômica. Então as pessoas falam assim, o PSD está na base do governo federal, no sentido de ajudar a contribuir, mas sem abrir mão daquilo que a gente tem de convicção do que é correto. Vou dar um exemplo aqui básico, a independência do Banco Central. Né? Você vê a base mais radical, contra, querendo toda hora, e nós entendemos que não. Que a estabilidade da economia passa principalmente por ter um Banco Central autônomo, né, cuja indicação tem que ser profissional, não pode ser ambiente de composição política, técnico. Enfim, tem que ser técnico. E o PSD defende isso. Então, o que é que a gente colocou? As votações, elas não são automáticas. Nós temos posicionamento, reforma tributária, por exemplo. Nosso partido sempre foi a favor, sempre foi uma pauta do PSD a reforma tributária e fez os ajustes que tinha que fazer, se posicionou da maneira como tinha que se posicionar. Então eu vou dizer que nesse momento o PSD, em relação ao governo federal, ele está à disposição do Brasil, à disposição das reformas que são importantes para a gente retomar o crescimento e enfrentar as desigualdades, enfrentar os problemas que se acumularam ao longo dos últimos anos. Em relação ao governo do Estado, não. O secretário de governo do Tarcísio, a articulação política, ela é feita pelo PSD. A condução da Secretaria de Saúde, por exemplo, ela é feita por uma indicação do PSD. A indicação da Secretaria de Educação, ela foi feita. Então ali nós temos responsabilidade. A indicação da Secretaria de Cultura teve a participação do nosso presidente, a indicação da Secretaria de Habitação. Então ali nós temos uma participação onde o partido está colocando praticamente o seu DNA, vamos dizer assim, no formato de definição de governo, vamos dizer assim, do Tarcísio, né? Que é um nome que vem muito mais pela questão técnica, vamos dizer assim, e ele é muito bom, a gente já percebeu isso, ele é um cara habilidoso, objetivo, prático, muito correto, né? Focado em resultado, e que precisava de um complemento nessa questão do trato com a política. Porque você não governa um estado desse sem dialogar, sem articular, atropelando, sem debater. E a escola do Kassab é excelente, né? Então eu diria para você, o governo do estado, o PSD hoje, ele está na linha de frente do governo do estado. No governo federal, nós pactuamos uma governabilidade, é um aliado que está discutindo tema, né? Isso. Legal, bacana. Deixa eu fazer agora. Me correu. E que não vai, Luiz, só para complementar, e que não vai, em momento algum, se comportar como um centrão fisiológico. Né? Em nenhum momento a nossa bancada, por exemplo, se reuniu para debater indicação com voto.
Como nós vimos agora o Centrão. O Centrão é campeão disso aí, Isso. né? Nós temos a nossa posição e o presidente sempre deixou a bancada à disposição de poder votar de maneira livre, independente de ter indicado 3 ministros no governo, né? Sim. Entendi. Só ele lá. Aí um fala assim, o Saulo pode. Não, o Saulo não pode ser candidato, o Saulo pode. Então, para acabar com essa né, de fake news, que nem ele falou aqui, o ex-prefeito, o outro prefeito, um foi cassado, o outro podia, o outro não podia. O Saulo hoje, aí eu tô aqui, tô escrevendo a sua candidatura aqui. Pode ser candidato ou não? Tô falando isso no sentido não de pessoal, na questão de justiça eleitoral. Sempre pode. Né? Sempre pode. Então acabou. Porque assim, não pode. Tanto que eu sou o primeiro suplente de deputado federal, sim, e se eventualmente um dos 3 deputados que foram eleitos assumirem uma outra função, você passa para lá. Então, conselheiro do... O diploma de suplente com 80 mil votos está pendurado lá, junto com os outros de prefeito, de vereador. Então, tá aí. Tiramos... E tem sido o nome que a nossa base, a nossa aliança, tem trabalhado para estar à frente do projeto na eleição do ano que vem na cidade de Atibaia. Municipal. Então, eu tenho sido provocado no sentido de ser candidato ano que vem novamente, representando essa aliança de partidos que nós construímos alinhada com a base do governador. É importante deixar claro isso. Né? E qual a sua vontade pessoal? A minha vontade, assim, eu nunca fiz questão de fazer prevalecer a minha vontade pessoal, porque a política você está a serviço das pessoas. Sim, mas eu digo hoje é a sua vontade pessoal. Vila, eu fui candidato a deputado, eu me preparei, eu me projetei, eu trabalhei. Entendi. E eu avalio que para a cidade e para a região é extremamente importante ter alguém lá. Entendi. Debatendo temas de repercussão nacional e ouvindo o nosso povo aqui. Ou seja, é a posição da nossa região refletindo dentro do Congresso Nacional e articulando recursos. Investimento. Claro, isso é importantíssimo. Você tem que ter alguém lá para trazer para cá. Isso. Mas não depende da minha vontade, do meu desejo. Então, eventualmente, e tem uma questão que é importante eu ressaltar, que é o arranjo político, né? Tem um trabalho aqui, uma lição de casa, que eu preciso ajudar a fazer, ajudar a resolver, vamos dizer assim, que está sendo liderada, vamos dizer assim, pelo nosso presidente, pelo Júlio Cuba, que é o nosso vereador e presidente do PSD, que é reconstruir a nossa base na cidade. Entendi. Né? E, infelizmente, a base deu uma desconfigurada aí diante do resultado da última eleição e diante de um posicionamento crítico nosso, está sendo refletido aí pela atuação do Júlio na Câmara Municipal, em relação a cobrar do atual governo, que foi eleito com uma participação significativa nossa, que o que foi pactuado com a cidade seja entregue. Né? Não faz sentido nenhum você ter uma percepção de completa ausência de liderança na cidade, como está acontecendo, sem interlocução em relação aos temas que são fundamentais, essenciais, assistindo à desconstrução de políticas públicas que foram construídas, viabilizadas no nosso governo, e não cumprindo com um movimento de oxigenação e de atualização daquilo que a gente não estava acertando e que nós combinamos com a cidade que a gente ia acertar na atual gestão. Plano diretor, por exemplo, da cidade, uma definição clara da estratégia de crescimento dela, é uma coisa que nós assumimos como compromisso na eleição. O transporte, a questão do hospital, os investimentos em mobilidade, está ficando travado, ela está crescendo. A ponte de vidro na Pedra Grande e outras coisitas massas. Sobre a verticalização, qual que é a sua posição, A minha Saulo? posição é que ela é importante no processo de crescimento e desenvolvimento, mas não pode ser em qualquer lugar. Tá. Né? Às vezes ela é um indutor de desenvolvimento. Sim, é verdade. Então, sem dúvida. Eu faço a seguinte provocação, Luizinho. Né? Porque tem gente que quer morar em condomínio e não tem condição de morar no Porto Atibaia, no Xambala, não tem condição de morar no Estância Park. Né? Mas ele quer morar com mais segurança. Ele quer morar... E aí a verticalização ajuda, inclusive, a precificar, ajustar a questão do preço do imóvel na cidade. Né? Porque Atibaia, num determinado momento, caminhou para uma configuração de elitização. Sem dúvida. Então você só tinha empreendimento de alto padrão
E o que era baixo padrão, como Nova Atibaia, por exemplo, era praticado num valor que não era acessível à população de baixa renda. O que é que as pessoas que foram passando por um processo de transição na condição socioeconômica, elas foram obrigadas a fazer? Migrar para o parcelamento irregular ou clandestino. Então você aí tem que complica. ter todo tipo de produto. Sim. Agora, para mim sempre foi muito claro que, por exemplo, o eixo da Santana, o Vale do Flamboyant, o eixo da Lucas, tem uma questão de visual ali, uma questão de paisagismo, uma questão arquitetônica, uma questão Que tinha que preservar. que tem que ser preservada. Sim. Mas se você analisar, por exemplo, entre o Caetetuba e o Maracanã, você pode usar a verticalização como um indutor de desenvolvimento para uma região que ficou Claro, errada claro. ao longo do tempo. Né? A região baixa da Jerônimo de Camargo, né? E você pode discutir, inclusive, a questão do gabarito. Tudo isso foi discutido na revisão do plano diretor, que eu debati com a cidade no segundo ano do meu segundo mandato. E que só agora a Câmara aprovou, Sim. com um monte de retalho. Uhum. Esse é um outro problema, né? A ausência de liderança na condução do debate, de posicionamento, né? Então, eu acho que esse é um tema, por exemplo, que tem que ser debatido. E tem um detalhe, Luiz, que eu, numa entrevista recente que eu participei, eu disse: você é a favor ou contra isso ou aquilo? Às vezes não é o meu sentimento que tem que prevalecer. Sim. A audiência pública, o debate, a construção, o diálogo, ele é fundamental para você ajudar a construir uma saída que possa contemplar o sentimento da coletividade. Sem dúvida. Porque você é o síndico do todo. Claro. Né? Claro. Então a tua habilidade é no sentido de construir consenso. Aliás, Então, numa das eleições, das campanhas, melhor dizendo, eu fiz um post na minha rede social dizendo exatamente isso. Eu não lembro que eleição foi, mas foi uma delas, que Atibaia precisa de um síndico, né? O prefeito cuida do quê? Da caixa d'água do prédio e tal, só que é um pouquinho maior, né? E aí eu fico pensando, o que o pessoal fala bastante é a questão da infraestrutura. Tem infraestrutura para comportar isso, que eu acho que tem que andar junto, né? Isso. Que o pessoal fala pra caramba. Mas não tem água para todo mundo, não tem esgoto, não tem. E prédio subindo, subindo. Então, tem essa questão da visibilidade, que eu acho que você falou super bem, né? Poxa, você pode preservar determinadas regiões, porque se não tivesse, não existe. O Zaratim esteve aqui falando justamente sobre isso, né? Que em alguns países, eu quero construir prédio de quantos andares? 30 andares, pode. Aqui na cidade pode. Aonde? Um exemplo apenas, no Laranjal. Mas no Laranjal eu não quero construir trabalho. Então não vai construir aqui, vai lá para não sei aonde. É isso. É simples. É isso. Né? Tem que construir, porque é o que você falou, uma região que não tem nada, não tem nada. Se você põe um prédio lá, precisa ter escola, supermercado, padaria. Então menos, você acaba induzindo. E às vezes é uma região que está largada. Então você coloca como contrapartida para o empreendedor a solução dos problemas que se acumularam lá. Por exemplo, de infraestrutura. Você fala assim, nessa região pode, por quê? Porque aquele investimento privado vai levar para lá água, esgoto, saneamento, asfalto, uma escola, uma creche, uma unidade de saúde e tal. Então eu acho que é esse debate que tem que ser feito. Não é simplesmente dizer sou a favor ou sou contra, é onde nós vamos construir. E aí, Luiz, não é onde você quer, onde eu quero, onde eu vi. Nós temos que conversar com a cidade, buscar consenso. O que é melhor. Né? Eu acho que isso, se você conversar com todo mundo tem, você chega ao consenso. A questão é ser o líder que vai conduzir esse debate. E não tem jeito. Esse é o mais difícil. Essa função é a do prefeito da cidade. E hoje nós vivemos um momento de total ausência de liderança. Então, eu acredito que isso será resolvido na próxima eleição, sem dúvida nenhuma, né? A questão do debate ainda eu acho que é mais complicado, porque você está mexendo com o interesse. Tem o interesse. Nós estamos pensando, nós três aqui na cidade, ou você está pensando no seu bairro, você no seu e eu no meu? Tem isso também, até entre os moradores. Isso que é o mais complicado. Mais complicado. Porque eu quero levar o... Como é que você chega no consenso? Eu não quero prédio lá. Você não quer no seu, eu não quero no dele. Ok, mas espera um pouco, algum lugar vai ter que ter. Não tem como segurar. Isso segurar, barrar a construção. Agora, o que não dá, né? Mas já tem muito loteamento aprovado. E nós temos que tomar cuidado com a narrativa, senão a gente começa a espantar investimento. Né? Não que isso seja interessantíssimo para a cidade, não. Eu acho que é sentar e organizar o crescimento da cidade.
É verdade. Né? Assim, até porque no passado nós sinalizamos mal. Quando lá no passado nós autorizamos, nós a cidade, né? Não é fulano, beltrano, quando lá no passado foi permitido o Serra da Estrela, lá na divisa lá no Cachoeira quase, o Xambala, lá na divisa de Jarinu, o que é que você sinaliza para a área rural que está entre a cidade e o Xambala? Sim. Que vai ser urbanizado. Exatamente. Então você precisa definir logo qual é o perfil de ocupação Sim. daquela região, porque senão acontece o parcelamento irregular ou clandestino. Eu assumi aí é a complicado. prefeitura com 141 parcelamentos irregulares ou clandestinos. Um passivo de infraestrutura enorme. Enorme. Isso é tragédia. Sim. Isso é cenário de tragédia. Porque você não tem orçamento resgatar para dar isso, conta disso. É um trabalhão para voltar Né? para trás. Acho que é organizar o planejamento. O planejamento. O Marcelinho, mal criado, Olha, levantou a placa aqui na nossa é que frente ele de novo. tá com você viu, fome. né? Eu Ele tá entendo. com fome. É que eu falei pro Júlio, não traz pão de queijo, e o Marcelinho vai ficar doido. Agora ele tá com o dedinho nervoso, tá lá assim, ó, pra desligar Ele já a falou câmera, que já passou pra ir 50 comer. minutos 2 vezes. O Júlio é ruim de pagar almoço, essas coisas. Aham. Né? Ih, Será mas que não é será para que- falar o nome da padaria, que acho provavelmente ele que- deve ter falado, vai lá e... Tem um merchan, assim, o marketing. Fazer o tem, merchan da padaria. Ô, Julião. Legal. O que eu queria falar mais aqui? Marcelinho, mais 10 minutos só de hora extra. O que era mesmo? Puxa, me passou aqui a questão Fala aí que Eu achei interessante quando você falou que o seu primeiro secretário veio de Mogi, né? Mogi Mirim. É Mogi Mirim. Mogi É Mirim. Mogi Mirim. E é de outra Mogi, né? Que eu iria falar, que é o Marco Bertagnoli. Você conversou com ele? Conversei. Assim, tipo assim... Tem reunião "Ô, Marco, quinta-feira com ele. Ah, é? Eu não sei quando Dá pra você... eu tenho reunião Dá pra com ele. você aceitar... agora, não sei o quando. Marco, você vai falar pra ele assim, dá pra você aceitar ser conselheiro do Tribunal de Contas? Você pode falar isso? O Luiz está com informação privilegiada. O que você está sabendo que eu não sei? Eu não sei de nada, eu acho sei que de quem sabe é nada. você. Ô Luiz, todo mundo sabe que eu não fico com rodeio, né? Adoro ir no rodeio como festa de entretenimento, lazer. Mas, assim... Sem arrodeio, né? Arrodeio. Existe essa articulação, ela está acontecendo. Hoje eu posso bacana. falar isso porque Claramente, oficialmente o Marco está em processo de construção de apoio na bancada da Lesp, né? É um movimento que está acontecendo, é um movimento que está sendo pactuado aí com o governador, com os partidos, com os deputados estaduais, né? É um movimento que está sendo pactuado com a base do deputado, né, do Sim. Marco, porque ele foi eleito para ser deputado e é um movimento assim, onde ele vai para uma função que não tem mais essa interlocução com a base. Ele teve 170 mil votos. Então, eu avalio que ele precisa construir um caminho para que essa representatividade continue acontecendo. Sim. As pessoas que escolheram ele continuem tendo acesso a Brasília, Sim. às demandas, à articulação política, né? O que eu tenho dito é o seguinte, eu trabalhei, eu me coloquei à disposição para ser deputado. Eu fui bem votado e fiquei numa posição que numa eventual articulação política ou numa eventual mudança, movimentação de cadeiras, eu estou pronto e tenho que estar pronto, né? Tenho procurado ficar antenado aos debates que estão acontecendo para poder assumir essa função da melhor maneira possível, né? E representar a nossa cidade e a nossa região. Então, eu não tenho participado, vamos dizer assim, diretamente assim, de dentro do movimento, né? porque é um movimento robusto, um cargo uma função vitalício, vitalício, né? O conselheiro de extrema relevância, precisa muito, né? ter, né, um nível de capacidade, Sim, né? E eu acredito que o Marco está extremamente preparado, ele está muito pronto para essa função. E você perguntar assim, o que você acha disso? Nossa, eu gostaria que fosse amanhã, né? Claro. É até outubro essa definição. Ó, são 4 vagas que o governador Tarcísio vai indicar, né? Uma vaga abre em setembro. E 3 em 2025.
o debate ele está acontecendo em relação à vaga de setembro. Certo. Né? Então, eventualmente, o nome do Marcos sendo viabilizado, ele renuncia da função de deputado federal, do cargo de deputado federal, e é indicado, então, nomeado pelo governador no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e automaticamente a Câmara Federal, então, ela me convoca para assumir essa Saulo vaga assume a vaga. de maneira efetiva, Entendi. não como suplente Não, mais. como suplente mais. Não como Sim. suplente mais. Aí você assume Como se eu tivesse sido eleito. definitivo. É verdade. Entendi. Como se eu tivesse sido eleito. Agora a pergunta venenosíssima. Tem uma Tinha que ter, cobra né? coral aqui que tá cantando a bola pra mim, que agora eu não ia. Agora que ocorreu. Eu gosto dessa. Já deu o tempo, Marcelinho. Já deu tempo, Marcelinho. Corta, né? Na eventualidade do Saulo assumir como deputado, como é que fica a prefeitura de Atibaia? A prefeitura. Em relação ao candidato Ao do partido, candidato, óbvio. é. Com certeza absoluta, até porque o nosso partido tem projeto para a cidade, Sim. né? A nossa aliança formada por republicanos, Avante, Solidariedade, mais outros partidos que a gente tem conversado, ela tem, e lideranças que estão caminhando conosco, ela tem já discutido um projeto, né? Um plano de governo, uma proposta de mandato para a cidade para a eleição no que vem. Com certeza absoluta nós teremos um candidato, né? Até porque, Vila, eu eventualmente sendo deputado federal, representando essa aliança formada por partidos que compõem a base do governador, não faz sentido que a gente não trabalhe para ter um candidato alinhado com o governador, claro, alinhado com o deputado, com o deputado, claro. e que tenha condições, que reúna condições de ser um bom prefeito, Só de vai fazer fortalecer. um bom mandato, inclusive olhando os erros cometidos em relação à decisão da eleição passada, na escolha que nós fizemos. Né? Então, também serviu de aprendizado. Sim. Nós ainda, é muito cedo para dizer quem é o nome, nós estamos num processo de construção que está bem amplo. Vou dizer a você que a gente procurou praticamente, com exceção das lideranças que hoje compõem o atual governo, porque de alguma maneira são avalistas do que está acontecendo, porque se você está num governo que está, em tese, né, que na minha avaliação, não está fazendo um bom trabalho, e a cada decisão, a cada medida, a cada situação como essa, por exemplo, da Sky Glass, erra muito e não está de maneira clara dizendo para que caminho vai conduzir a cidade, é natural que quem está lá dentro está sendo avalista do que está acontecendo. Não faz sentido a gente procurar uma liderança lá de dentro para ser o líder desse contraponto. Entendi. Vamos dizer assim. Né? Então, tirando as lideranças que estão dentro da aliança do governo, do atual governo hoje, nós conversamos com praticamente Tem um todo mundo. espectro grande aí. E eu acredito que a gente está construindo consenso. A gente está construindo aí algo que, independente das diferenças ideológicas e de visão e de avaliação, a cidade é muito maior. Claro. Né? A cidade ela é muito maior do que as diferenças entre uma e outra liderança. Então, a gente precisa ter desprendimento, precisa ter humildade, precisa ter habilidade de poder construir consenso aí em relação ao nome que reúna as condições de poder permitir que essa harmonia, essa diplomacia, ela aconteça entre o deputado federal, o prefeito e o governador, que eu avalio que para a cidade ele é fundamental. Claro, só fortalece. Só fortalece, né? Então, acho que até o final do ano nós já vamos ter definição aí de quem é esse nome e de pactuar com a cidade, né? A construção desse nome. Mais alguma coisa, Vitinho? Não, eu queria pedir pro Saulo puxar aquela música. Né? A música? O Saulo é cantor também, é verdade. Tem. Deixa por uma próxima. Não vende essa fumaça, não. Não vende essa... Vamos fazer uma próxima de música? Só de música. Quem sabe? Só de a música, gente passa o repertório para ele, ensaia. Até porque Gonzaga já cantamos, né? Até porque eu tenho um receio. A última vez que eu cantei para alguém, essa pessoa ficou completamente apaixonada por mim. Pronto. Imagina se eu vou cantar aqui. Que vai acontecer. Como é que você vai interpretar? É o risco. O meu poder de conquista, de sedução através da música é muito grande. Então é melhor
Fica reservado vamos encerrar, pra vamos encerrar então, né? Então eu queria dizer o seguinte, que o meu resumo disso aqui, eu vejo um Saulo muito mais maduro Sim. do que eu conheci quando entrou verdade. na prefeitura, até porque era um menino, É. 29 Menino, anos. era um menino. Hoje ele é um... Meninão. 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 Então, eu acho que e engraçado que nas nossas conversas com políticos, ex-políticos e tal, a gente sempre percebe isso, né? Que, pelo menos isso ainda não aconteceu, mas a gente sempre percebe um amadurecimento, né? Eu acho que as pessoas aprendem com as coisas que fazem, todo mundo faz sim. coisa certa e faz coisa errada, com às vezes na certeza. tentativa de acertar, né? É como quando você cria um filho, às vezes você faz umas cacas na intenção de acertar. Então, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui, a gente já estava... já era para ter sido, acabou que não deu certo por um compromisso, mas agradeço e a gente está à disposição. Como você percebeu, a gente não tem rabo preso com ninguém, né, Luiz? Não devemos nada para ninguém. A conversa aqui é para registrar, né? As pessoas talvez não conhecessem esse lado do Saulo que a gente falou aqui, do pai, da história, do gás, de como foi para a política, enfim, é uma oportunidade. E eu acho que assim, no encerramento, se você quiser falar alguma coisa, a câmera está aqui só para você, para o pessoal, enfim, fica à disposição para você falar o que você quiser. Ô Vila, eu queria agradecer você, o Luizinho, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço para poder abrir o coração, falar. Sim, legal, é isso, a Eu ideia acho é essa. Exatamente isso. As pessoas precisam entender também que o político, quando ele está na política, ele está lá representando a instituição, ele está lá porque ele chegou através de um contexto naquela posição, mas ele é ser humano, ele é da cidade, claro. ele é um cidadão que estava ali no dia a dia, na rotina comum da cidade, vamos dizer assim, e num determinado momento foi para a política contribuir. Sim. Uns acertam mais, outros acertam menos, Normal. Alguns são mal intencionados, tem gente boa e gente ruim em Claro, todo setor em da todos os sociedade, setores, sem dúvida tem na nenhuma. religião, tem na política, Sem dúvida tal, nenhuma, todo né? dia a gente vê. O que eu tenho falado para as pessoas é que hoje mais experiente, mais articulado, melhor posicionado em termos de articulação política, Sim. mais robusto, né? Sim. Uma musculatura política Mais cascudo. mais cascudo, tal. Eu sempre vou estar à disposição da cidade, né? Eu conversei recentemente com o Beto, né? E o Beto ali e tal, você vê que o cara tá antenado, Sim. porque é vocacionado a servir. Ver alguma Verdade. coisa que não tá legal incomoda. Sim. Então quem tem esse espírito público, quem tem sensibilidade social, eu acho que tem que se colocar à disposição de atuar no ambiente da Sem política, no ambiente público. Concordo. Né? E eu não vou fugir, nunca. Né? Sempre vou Legal. estar à disposição à medida que a cidade entender que seja a minha vez, a minha hora, a minha oportunidade. Foi assim com o prefeito. Ou aqui foi assim ou lá eleição. na Assembleia, enfim. Onde a cidade entender que eu possa contribuir. Né? O que eu procuro fazer é sempre analisar os erros, ajustar, pedir desculpas, se for o caso, né? Corrigir, estar antenado, conectado no dia a dia, né? E procurar sempre acertar. Acho que essa Legal. Então a gente queria deixar o programa à disposição. Obrigado. Fique aqui, você é sempre bem-vindo. Obrigado. Né? Quando você quiser vir falar alguma coisa, fique à vontade. E eu sinto muito, gente, mas o cachê do Saulo, a gente fez uma negociação aqui. O Júlio está como empresário Por também. isso que demorou a entrevista, né? O Júlio cobrou muito caro para ele cantar hoje. A gente vai tentar negociar para ver se consegue baixar esse cachê, para ele dar uma palhinha para nós. Saulo, obrigado, querido. Sucesso. Obrigado. Sucesso. Nós Vocês que agradecemos. E Maravilha. Marcelinho, obrigado, que deixa a gente bonito aí. Tá sempre aí colorindo a gente, deixando a gente mais bonitinho. Cabelo. Júlio, que está aqui, obrigado pelo pão de queijo, viu, Júlio? Foi legal pra caramba, não comemos ainda, nós vamos comer agora, porque afinal de contas já é quase meio-dia, a gente já tá com fome, né? E o Júlio trouxe pão de queijo não, folhado, né? Ele é chique. Ele é pão de chique. queijo ele trouxe folhado de não sei do que de frango.
que o Saulo também disse que não come para manter esse corpício, né? Então é isso aí. Saulo, obrigado. Gente, Tamo junto. fui, tchau!